Preclusão. No direito processual, preclusão é a perda do direito de agir nos autos de um processo, face à perda da oportunidade conferida por certo prazo. Trocando em miúdos, se a parte não recorre da sentença a ela desfavorável no prazo legal, seu direito sofre o fenômeno da preclusão. O mestre em direito processual, Fernando Rubim, analisou em detalhes este assunto, tema da academia de hoje. A preclusão na dinâmica do processo civil. Dissertação de mestrado elaborada por Fernando Rubim, defendida no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para obtenção do grau de mestre em Direito Processual. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação, convidamos o juiz Robson Barbosa Azevedo, da 4ª Vara Civil do TJDFT, e Eric Vidigal, doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo e professor de Direito Processual no UniCeub. Quero aqui agradecê-los pela presença, também ao nosso convidado de hoje, que nos traz o seu trabalho para ser debatido aqui no programa Academia. Já peço, inclusive, para que faça a apresentação de sua obra. Agradeço a oportunidade de estar aqui no STF, na TV Justiça, para apresentar a minha dissertação de mestrado. Agradeço os meus colegas da academia que me dão a honra da análise e do debate, o juiz Robson Azevedo e o advogado Eric Vidigal. E também faço um agradecimento ao público de todo o Brasil que nos acompanha e está disposto ao debate em torno do processo civil no Brasil. A minha dissertação de mestrado, ela é fruto de 4 anos de pesquisa em processo civil, especificamente no tema da preclusão. E justamente a escolha da preclusão se deu já no início das atividades do mestrado, em que notei, no conjunto dos estudos, especialmente com o meu orientador, o professor Carlos Alberto Alvar de Oliveira, e o professor Daniel Mitidiero, a importância do Instituto da Preclusão no que toca à limitação do agir, não só das partes, mas também do juiz ao longo do processo. Sendo importante a referência de que a preclusão, embora ela possa estar voltada especialmente à atividade recursal, ela se manifesta em diversos momentos na fase de conhecimento e também na fase de execução e propriamente, e até mesmo no momento do procedimento cautelar. Razão pela qual nós temos na prática uma abrangência bastante ampla de aplicação do Instituto, razão pela qual tivemos o trabalho de fazer uma longa pesquisa a respeito do tema, especialmente na doutrina brasileira e doutrina italiana, que foi onde realmente o Instituto da Preclusão começou a ser estudado de uma maneira mais firme a partir do início do século XX, com as obras do professor Chiovenda, não é? E depois, aqui no Brasil, especialmente com o professor Liebman, não é? Na década de 40, quando se formou um estudo científico no Brasil a respeito da preclusão e de outros importantes institutos de processo civil. A minha preocupação inicial, ao elaborar a dissertação de mestrado, era diferenciar o Instituto da Preclusão de outros importantes institutos de direito material e processual, identificando as peculiaridades, o âmbito de aplicação da preclusão, então fazendo uma diferenciação inicial dos institutos como a prescrição, como a decadência, no âmbito do direito material e no âmbito do direito processual, especialmente fazendo uma diferenciação com a perempção e principalmente com a coisa julgada material, onde realmente nós temos alguns problemas de diferenciação, tanto do ponto de vista doutrinário como na aplicação prática entre os operadores do direito. Após fazer essas diferenciações dos institutos iniciais, a minha preocupação foi desenvolver a concepção da preclusão como princípio, porque mesmo antes do início dos estudos científicos no início do século XX, o que se tinha, sempre se teve, na verdade, a aplicação dos préstimos da preclusão, mesmo sem que se tenha esse nome exato de preclusão no processo. Não é? Então nós temos, desde o período do direito romano, uma preocupação com a sistemática de prazos e formas dos atos processuais.
de uma preocupação com a organização do processo e uma preocupação com a efetividade do processo. E é justamente nesse sentido que se presta a preclusão, para dar ordem, para dar segurança jurídica, para dar efetividade ao processo. E é importante se notar que a preclusão é instituto próprio do processo. Ele tem uma estrutura endoprocessual, digamos assim. Ele se circunscreve a preclusão nesse âmbito que vai da petição inicial até o final, até a extinção da execução. É dentro desse âmbito que ele se aplica. E das mais diversas maneiras. Então, uma preocupação inicial minha foi de desenvolver o conceito da preclusão como princípio, como algo fundamental, como algo sem o qual o processo não teria fim, sem o qual o processo não existiria, e depois análise da preclusão como técnica. Seria um outro lado da moeda, uma análise então da preclusão podendo ser aplicada dependendo do ordenamento jurídico processual de uma maneira mais elástica ou mais reduzida. Não é? E aí cada ordenamento vai ter a sua sistemática, sendo notado, conforme a pesquisa, em que ordenamentos processuais que privilegiam a oralidade, o tamanho da preclusão é menor, justamente porque são feitos mais atos em audiência, mais atos em que se nota a presença do contato, da colaboração do contato entre os agentes do processo, e nesse campo, em geral, a tendência é que a incidência da preclusão ela seja menor. Passada essa fase inicial, então, de diferenciação dos institutos e da análise da preclusão sob o prisma de princípio, sob o prisma de técnica, valorizando a importância da preclusão para todo e qualquer ordenamento processual, valorizando essa sistemática de prazos e formas para todo e qualquer ordenamento, nós passamos a analisar a atuação da preclusão para cada ator do processo, para o autor, para o réu e para o Estado juiz, analisando se o instituto ele se aplica de uma maneira igual ou se ele se aplica de uma maneira diferenciada para cada um dos agentes do processo. E a conclusão que formatamos é de que a preclusão ela se aplica de uma maneira mais gravosa para o réu. Para o réu, porque o réu ele realmente tem inúmeros prazos para atuar ao longo do processo. O primeiro e principal é o prazo para contestar a ação, sob pena de caracterização da revelia, que seria um ônus mais gravoso para o réu dentro do processo e que determinaria, inclusive, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, inciso 2º do CPC. Não é? Sendo que para o autor, é claro que há preclusões também, claro que há determinações de prazos e formas para agir, mas é importante nós se anotar que no momento do ingresso com a petição inicial, mesmo que a parte autora ela tenha deixado um determinado fato jurídico, até mesmo um pedido, fora do âmbito da petição inicial, em tese, o autor poderia reajuizar a demanda ou propor novamente a demanda fora daqueles contornos da lide originária, mas trazendo então aquele fato novo, fato jurídico novo ou pedido que não constou no processo originário. Então essa é uma interpretação restritiva que se tem do artigo 474, que é um artigo que trata da eficácia preclusiva da coisa julgada material, e que nos indica realmente que para o autor há uma certa liberdade de agir maior do que é concedida ao réu, que realmente não tem uma oportunidade de apresentar uma matéria defensiva, digamos, em outra oportunidade que não seja contestação.